tarde, bom dia para todo mundo. Estamos abrindo a live do Simprocan aqui no Face, na página do Face. Temos já algumas lives já publicadas no YouTube. Estamos inaugurando também esse canal. Vamos também para fazer outras lives nas outras redes sociais. Algumas pessoas têm YouTube, outras têm Face, outras têm só o Insta. Então vamos trabalhar em todas elas, na medida do possível, procurar atingir o maior número de pessoas. Esse é o objetivo das lives, né? Não tem outro objetivo melhor do que se comunicar com as pessoas pelas quais a gente tem alguma obrigação de dar informação. E nada melhor do que fazer isso de forma a mais presencial possível num período pandêmico maluco como esse. Meu nome é Fernando, eu sou professor da rede pública, secretário de comunicações do Simprocan. Sejam bem-vindos a essa live especial de uma sexta-feira de pandemia, né? Nessa loucura de informações desencontradas que nós temos em todo o estado, em todo o país, vamos dizer assim, né? Abrimos a live de hoje, lembrando a todos que elas sempre são muito curtas, para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível de informações, sem ficar ocupando muito tempo, né? Porque a gente sabe que hoje o magistério todo ele tem uma gama de trabalho muito grande, desde o início das aulas presenciais. Isso foi o complicador da coisa. Então vamos fazer ela bem curta, com informações bem concretas, procurando, na medida do possível, esclarecer dúvidas. Se elas assim aparecerem, a gente faz, ok? Muito bem, ontem, dia 13 de agosto, mais um boletim da prefeitura. Boletins esses que são muito estranhos, né? Eles passam um longo tempo sem aparecer, e quando eles aparecem, tem sem número de casos, além daquilo que a gente poderia ter. Muito bem. Ontem nós tivemos, então, fechados 3.822 casos de Covid-19 em Canoas. Apresenta também mais de 2.978 curados. E, infelizmente, 141 óbitos, né? A média que nós temos aí desde dos últimos dias são 3 a 4 óbitos por dia, a média, né? Dias de 1, mas também tem dias como ontem de 6. Bem complicado, Canoas, né? E me parece que as coisas ainda estão sendo levadas como se nada tivesse acontecendo. Aí uma frase que eu gosto de usar muito, né? Parece que a gente vive no mundo de Alice, e teve gente que ficou bravo comigo por causa disso. Parece que vivemos no mundo de Alice onde nada acontece. Aqui tudo é correria, só não sei quem é o chapeleiro louco, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? E são casos assim que poderiam ter sido evitados na realidade. A gente está com uma abertura aqui no centro de Canoas. Eu estou transmitindo direto da sede do Simprocan. E canso de dizer que desde o dia 5 de abril nós temos um movimento normal na cidade. Ali do dia 5 de abril até o final, ali mais ou menos de abril, as pessoas simplesmente caminhavam na rua, né? Elas não faziam outra coisa a não ser caminhar, porque estava tudo fechado, nós só tínhamos farmácia e banco. Então, desde o dia 5 de abril, nós temos este movimento na cidade. Agora se intensificou e praticamente eu posso considerar o centro de Canoas como aberto. Aberto. É impressionante que tu te bate nas pessoas na rua aqui. E se você for numa farmácia, ou se for numa loja, por vezes é só você que está lá dentro. É pouca gente. Não há, infelizmente, pela crise que se acrescentou no país com a pandemia, a moeda em circulação diminuiu muito. Diminuiu muito. Então, as pessoas praticamente caminham por aqui. E isso faz com que a transmissão do vírus venha de forma bem forte. Tá? São casos bem complicados. Alguns mais fáceis, né? Que tu consegue levar em 14 dias, por exemplo, de
de 14 dias em casa, né? De quarentena de 14 dias, mas Outros não. Outros necessitam, inclusive, de hospitalização. E que, nesse ponto, nós chegamos numa situação bem difícil. Tem dias aí que nós não temos leito nenhum, alguns dias nós temos, são poucos, apesar da tentativa do poder público de aumentá-los, ainda são muito poucos para o número de casos que nós temos, né? Infelizmente, muitos óbitos. Muitos óbitos. Esperamos que isso diminua e que a cabeça do pessoal também se abra para uma realidade bem complicada e bem difícil que a gente tem dentro do país hoje. Baseado nisso, posso dizer assim, houve um decreto da verba compartilhada durante o período de recesso do pessoal. Nesse decreto, se ampliou para R$5.000. O mais interessante desse decreto, na realidade, é que ele determina, né, a compra dos famosos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, através da verba compartilhada para as escolas. Podemos considerar isso um absurdo ou uma brincadeira de mau gosto. Nós temos instituições hoje que têm um número muito pequeno, de alunos, né, em relação. Mas nós temos escolas hoje com mais de 1.000. Então, fazer uma ideia de qual é o custo de EPIs para uma instituição pública hoje, para que ela, né, faça a aquisição desses produtos, que na realidade é uma obrigação do poder público e não da instituição que está ali, vai criar uma série de problemas para retorno, se é que se pretende um retorno. Sabendo que os protocolos exigem uma troca de equipamento de segurança, tipo máscara, a cada 2 horas, e esse decreto determina que o material seja adquirido para docentes e discentes, uma escola hoje que tenha, em média, que tenha 40 profissionais, vai usar máscaras a cada 2 horas, uma média de 160 máscaras por turno, ou 320 máscaras por dia, só para os docentes. Você faça ideia para os discentes. Num cálculo aproximado que nós fizemos aqui, uma escola com mais de 1.000 alunos em 3 turnos vão utilizar nada mais, nada menos do que 7.200 máscaras por dia. E a escola vai comprar com a verba compartilhada que tem um processo de funcionamento diferenciado, com R$5.000 por semestre. É algo que realmente assim assombra a forma pela qual as escolas têm sido tratadas durante esse período. Esse é um dos fatos. Daqui a pouco eu vou relatar outros fatos. Na verdade, e como todo mundo pensa, é um desrespeito a uma instituição. É um desfazer da vida das pessoas. Essa é a minha opinião. Essa é a opinião aqui da maioria. É um absurdo. Na questão volta às aulas, muito tem se perguntado e muito tem se falado sobre isso. Aliás, se fala muito sobre isso. E se faz muito pouco. É muita falação e pouca atitude prática. Temos condições de voltar às aulas no final de agosto? Não. Quem conhece a escola pública sabe que não. Não temos condições. Todos sabem por quê. Nossas escolas hoje precisariam ser remodeladas completamente para podermos iniciar uma... Isso só na questão estrutural. Nós não vamos falar aqui da questão de proteção. Estrutural. Mas, diminuindo um pouco essa preocupação, eu aconselho a todos que para a abertura de uma instituição, hoje nós precisamos olhar a portaria conjunta do SES, SEDUC, a de número 01/2020,
que determina qual é o padrão para que se faça a abertura de uma escola durante o período pandêmico. É ela que vocês vão consultar. Não é o que a televisão diz, não é o que o Jornal do Almoço fala, não é o que o Jornal da Globo fala, ou não é qualquer um das outras emissoras. É o que está escrito na portaria conjunta SES-EDUC, tá? Que dispõe sobre medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus, que é o Covid-19, a serem adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Essa portaria, ela está no site do Simprocan, que é o simprocan.org.br/novo. Lá você pode baixar. Se alguém quiser isso, de outra forma, é só entrar em contato através do contato simprocan@gmail.com. A gente manda por e-mail se você preferir. Tá? Mas há como consultar. Se vocês lerem completamente essa portaria, vocês vão ver que praticamente nenhuma escola pública municipal vai ter condições de retornar o seu funcionamento nessa determinação, nessa onda de datas que o Estado do Rio Grande do Sul fez nessa semana. Lembrando bem também que foi algo do Estado do Rio Grande do Sul, quando ele fez o levantamento solicitando às instituições que se pronunciassem a respeito do retorno. E lá existia uma sequência. Qual a sequência preferida para retorno? E o que venceu, divulgado pelo próprio Estado, seria ensino superior, ensino médio, ensino fundamental das séries finais, ensino fundamental das séries iniciais e educação infantil. De uma hora para outra ele inverteu. Eu não consegui entender bem essa relação. Fazer a pesquisa para quê? Aliás, pesquisa que só é feita para instituições e professores até agora não foram consultados para nada, em lugar nenhum, diga-se de passagem. Não é só no Estado do Rio Grande do Sul. Aqui também falta consulta profissional para saber o que ele pensa a respeito. Não só o que ele pensa a respeito, é como ele está agora. Como ele está. São desafios muito grandes para retornar. Nós vamos ter que ter um planejamento adequado às instituições, né? Nós não temos... nós vamos ter profissionais. Nós vamos ter problema com acesso à internet dentro das instituições também, porque nós vamos ter que fazer um modelo híbrido e os profissionais em educação, eles vão ter que trabalhar praticamente dobrado durante esse período, porque vai ter que atender turmas online e turmas presenciais. E é algo que está saindo do seu bolso e que não tem retorno nenhum. Lembrar que há profissionais que têm conta e que também tem limite, né, de uso de internet na conta. Temos profissionais que usam cartão ainda para compra, por condições econômicas, cada um sabe de si. Outros usam esse pendrive, que realmente da escola, que não abriu, não leva o que 2, 3 dias, ou dependendo do montante que você vai transmitir de dados, ele já terminou. Nós esperamos ansiosamente também a sanção do presidente de uma outra lei, que, aliás, ele só faz leis. Essa foi uma que talvez salve, né, um pouco essa condição financeira do profissional em educação, que abre crédito para melhorar a condição de trabalho. Se a lei não for sancionada ainda, quando for, a gente publica aqui. Não dá para comentar muito. Mas uma das coisas que chamou muita atenção é que se fez uma pesquisa nas 44 escolas de ensino fundamental, nas 30 EMEIs e mais o novo modelo de gestão. E nessa pesquisa, se chegou à seguinte conclusão. Primeiro, nós temos 27 mil alunos na rede pública municipal. Eu estou arredondando, 27 mil alunos. Desses 27 mil alunos, segundo informações das próprias instituições de ensino fundamental, 10 mil não têm acesso. 10 mil. Por falta de uma política pública, né,
de acesso à internet. Não tem outra opção. Acho que se falta muita coisa. E se exige muito e se cobra muito de um profissional hoje, quando nenhum aluno, a maioria, um bom número de alunos, né, não tem nem acesso à internet. Quando nós não temos uma política pública que estabeleça o critério da igualdade, e que me parece que isso não existe no Brasil, o que existe é discurso de igualdade e não prática de igualdade, você exclui. Então, hoje nós temos 10 mil alunos excluídos do sistema pelo poder público, não por falta de vontade da instituição. Porque as nossas instituições têm feito o que podem. Não só no processo de online, como no processo presencial. Colegas nossas vão para as escolas, vão entregar material para os alunos, para que eles possam ter acesso ao trabalho do profissional. E lembrando também que durante esse período nós tivemos colegas que tiveram Covid-19. Então é um risco que você põe para tentar minimizar um processo que acabou sendo mais excludente ainda e salientou ainda mais as diferenças sociais que existem dentro do município, que já eram grandes no presencial e se tornaram uma bola de neve na questão online. Se nós não temos como chegar até eles, como vai ser esse processo depois? É um quebra-cabeça que o Conselho Municipal de Educação está tentando fazer. E que deverá ficar pronto até o final do mês de agosto a normatização. Já antecipando os colegas que não vai haver problema nenhum com a questão online. O Conselho Municipal de Educação está preocupado também com os alunos que não têm acesso. Como nós vamos fazer para um período desde março, dia 20 de março, agora vão fazer 150 dias de aulas não presenciais, para que esses alunos não tenham perdas maiores do que já tiveram até o momento. É muito complicado isso. Então, acho que tem que, definitivamente, o poder público chamar a instituição Simprocan, que representa a categoria, e colocar em pratos limpos de quais são as intenções do município e como nós vamos fazer para que não haja mais prejuízo. Para vocês terem uma ideia, o ensino fundamental hoje, em 1.246 profissionais entrevistados, nós temos perto de 600 que não retornam. Lógico que ainda falta a questão legal da justificativa médica para isso, né? Mas não deverão retornar. Fora as aposentadorias, que estão saindo todos os dias, está aí publicado no Diário Oficial. Nós temos um número de colegas que vão concorrer também. Não é um número grande, mas temos. E nós vamos ter que ver como nós vamos resolver esse problema. Então, isso serve, só tem uma alternativa na realidade, né? Chamada diálogo. Vamos sentar e vamos resolver. É a forma. Um dos maiores problemas que nós temos ainda enfrentado durante esse período todo é a Lei 173/2020, do presidente da República, vetou os aumentos, né? Congela aumentos, congela os aumentos de salário, mas as licenças-prêmios, né? Os nossos avanços de 15% e 25%, os triênios, tudo congelado, parou a contagem. Profissionais aí vão se aposentar agora em outubro, novembro, dezembro, e que tinham licença-prêmio não vão receber, porque foi suspensa a contagem. É bem complicado. E essa lei também impede que os municípios invistam em algumas coisas. Então você sempre bate na 173/2020, que ainda não sofreu o veto do Congresso. É outra mobilização que nós vamos ter que fazer. Tá? Assim como a do Fundeb, que será votada agora no dia 20 de agosto pelo Senado. Nós estamos deixando aproximar um pouquinho, né, desse prazo do dia 20 para ele não se perder no tempo e as pessoas acabarem esquecendo. Mas nós vamos voltar ao assunto antes do dia 20 para o pessoal também pressionar o Senado para aprovar em definitivo o Fundeb. Apesar de que, se a gente for acompanhando bem as notícias que acontecem no dia a dia, vocês vão perceber que o Bolsonaro já
está mexendo no orçamento da União, tirando 4 bilhões de educação. Isso vai engessar indiretamente algumas ações do Fundeb. Não há o que não haja nesse país, mas é assim que funciona. Uma das coisas que tem nos preocupado bastante e tem chegado com uma certa rotina aqui, são as reclamações dos profissionais a respeito das suas faltas, né, em dia de reunião online. Nós estamos sob um decreto não presencial. A maioria das faltas dos profissionais são por motivos de saúde, óbvio. Não só deles, não é só desses profissionais. Eles têm família. Lembrar que muitas profissionais e muitos profissionais de educação tiveram que assumir o todo. Porque se o seu cônjuge, né, era autônomo, teve uma queda absurda, assim como todo mundo, né, no comércio, ou que trabalhe com varejo, seja lá, representação, tiveram uma queda muito grande e muitos e muitas profissionais assumiram o todo. Como é que eu vou justificar uma falta num período como esse, onde as pessoas estão sobrecarregadas, porque não estiveram numa reunião online? Pessoas que, inclusive, prepararam o material e aula para alunos, e mesmo assim, tiveram que justificar a sua falta. Mas como justificar a falta? Se não justificar a falta, está escrito em algum lugar que esse profissional vai receber FNJ, a gente pede um pouco de colaboração, um pouco de compreensão, tá, em cima da pressão também que as gerações recebem, para que entendam que em certas situações que é impossível você estar presente. A grande maioria, tá, dos profissionais de educação do município estão fazendo um trabalho brilhante, diante das condições que tem, brilhante. Mas tem que passar por isso, é vexatório. Eu acho que falta um pouco de compreensão, em alguns casos, para que isso não aconteça. Não aconteça porque é ilegal. É ilegal. Além de ser ilegal, é revoltante. De uma forma, é revoltante. Então a gente pede encarecidamente que as pessoas entendam que muita gente assumiu tudo que tinha que assumir. E que também adoece. E que com essa pressão toda que nós estamos vivendo agora no município, com pandemia, com aula online, com doença, muitos com medo, e o medo é natural durante um período como esse, algumas coisas vão acontecer. E se o profissional já adoecia antes, vai adoecer de novo, e vai adoecer com mais frequência. Simplesmente não dá para entender. Outra coisa que é importante lembrar é que nós estamos sob bandeira vermelha. Em bandeira vermelha não se convoca ninguém para a escola. Ninguém. Nem mesmo o profissional deve estar na escola. A escola deve ficar fechada. Está dado o recado. O Simprocan, mesmo nesse período de pandemia, a gente tem procurado trabalhar da melhor forma possível. A maioria das vezes é online. Nós não recebemos pessoas aqui. São raríssimas exceções que se abrem quando assim realmente é absoluta e extremamente necessário. Então, mesmo assim, nós estamos continuando trabalhando e procurando atender da melhor forma possível os colegas. Mesmo com todo esse problema que nós temos tido, a gente está fechando alguns convênios. E nós tivemos a grata satisfação de fechar convênio com a Uninter, com a Uniaselv, e temos mais uma instituição, né, para ensino à distância,
que eu sei que a Cris está por aqui, ela pode me dar o nome direitinho aqui da instituição, eu tenho só como FQP. Tá? Mas nós vamos fechar mais uma, então são 3 para ensino à distância para os profissionais, né? Nas modalidades graduação, pós-graduação, mestrado. Tá? Já temos aí uma surpresa pela Uniaselv, a gente vai divulgar na próxima semana, mas associado do Simprocan vai ter esse desconto se voltar a estudar. Voltar a estudar não, né? Continuar estudando, porque as pessoas estão sempre se atualizando. É importante se atualizar nesse processo quando é possível fazê-lo, né? Então é importante. Então nós estamos fechando esses convênios, a gente está muito feliz com isso. Vamos garantindo assim mais uma vantagem. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter a próxima segunda-feira agora, dia 17, a live dos diretores. Nós estamos chamando de diretores das instituições de ensino fundamental e das EMEIs, né, para trocarmos algumas ideias a respeito da situação das instituições, do retorno às aulas e mais algumas outras situações das escolas públicas do município. O convite está no Face, ali já tem o código para acessar o Meet para a gente poder conversar um pouco sobre algumas coisas que as ansiedades dos nossos diretores, em relação ao seu grupo e algumas ações que a gente vai poder implementar depois dessa reunião. Mais adiante nós vamos ter uma live com os profissionais de educação mais uma vez, para nós decidirmos, né, a questão do retorno às aulas. Com isso a gente aguarda uma postura mais concreta do governo do estado, para que a gente possa então tomar uma decisão de categoria. Tá? Que é o mais importante, é que o Simprocan ele vai fazer aquilo que a categoria assim decidir, não o que a diretoria aqui do Simprocan decidir. O mais importante é que em todas as ações que vêm sendo tomadas e que têm sido em prejuízo ao profissional da educação, a gente está correndo atrás. O grande problema é o tal do Lei 173, lei eleitoral, lei isso, lei aquilo. Realmente é o que mais nos dificultou, está dificultando o trabalho, é esse apego às leis. E se sabe que judicialmente, a gente entrando judicialmente contra esse processo, vai bater na mão do juiz, o juiz vai olhar, vai dizer que tem uma lei e a coisa retorna. A gente está precisando de boa vontade política, mesmo que seja um período eleitoral. Nós queremos é que o profissional da educação pare de perder. A gente só perde, só perde. A única vitória que nós tivemos até o presente momento, tá, é um Fundeb. O Fundeb tem sido isso. Tá? Então, há na hora de ter um pouquinho mais de boa vontade política e nós resolvermos algumas situações bem complicadas que tem nos trazido inúmeros problemas aqui para dentro do Simprocan. A gente espera que o governo municipal possa encerrar, pelo menos essa primeira, não sei se vai ser candidato ou não, realmente valorizando o profissional em educação, assim como ele prometeu na sua campanha. E que nós vimos até agora são obras, são estruturas, mas de carreira realmente, pouco ou quase nada. Então seria um ano importante para isso. Falando em eleição, nós temos colegas que são candidatos, alguns da ativa, outros inativos. Nós estamos chegando agora no período em que eles se afastam das instituições para concorrer. É um direito constitucional e está previsto no Estatuto do Funcionalismo Público. E nós desejamos a todos esses profissionais sucesso, né, na sua tentativa de chegar até a Câmara de Vereadores. E mesmo que nós tenhamos aí um número de profissionais afastados das escolas, né, é bom dizer que esse é um direito que o Estatuto do Funcionalismo Público
prevê isso, né? E nessa a gente prefere particularmente que nos atendamos. Tá? O magistério precisa disso. E esse é um momento em que nós não vemos aqui nenhum motivo para que isso não aconteça. Quem sabe está na hora da gente sentar e conversar e que nos recebam para isso. Não há nenhum absurdo da rede pública em solicitar um auxílio de internet para os profissionais de educação, que estão fazendo um trabalho excelente. E sempre há uma manobra, há um jeito, há uma alternativa de se resolver as situações quando a gente quer resolver. Isso em 34 anos de serviço eu já aprendi, eu já vivenciei. O que a gente não pode ter é viver sobre desculpas. Disso a educação já cansou de vivenciar. Eu recebo uma mensagem aqui alertando que alguns diretores são chamados ou são convocados para a escola em função de obras na escola durante o período de bandeira vermelha. Seja para obras ou seja para alguma outra necessidade que se tem. Eu acho que nós estamos em bandeira vermelha, mais uma vez, né? Bandeira vermelha deve ficar. Nós não vemos com bons olhos os profissionais se dirigindo às suas instituições durante o período de bandeira vermelha. Quem já vivenciou o Covid-19 na família, e eu tive uma filha com Covid-19, sei bem como funciona isso. Aparentemente pode não ser nada e também pode ser tudo. Então, assim, profissionais, permaneçam nas suas casas. Se tiverem que sair, saiam por absoluta e extrema necessidade. Ok? Essa foi a live do Facebook de hoje. Esperamos ter dado alguma informação importante. O Simprocan está às ordens de todo mundo, tá? Sempre que precisar. Estamos à sua disposição dentro dos contatos que nós temos, seja pelo contato simprocan@gmail.com, tudo juntinho, ou através dos telefones que a maioria do pessoal tem, ou pelo WhatsApp. A gente está sempre por aqui. Espero que você tenha um ótimo final de semana, gozando de plena saúde, cuidando dos seus familiares. Fica em casa. Se precisar sair, use máscara, se cuide, a gente se vê. Um bom dia, um bom final de semana para todo mundo. Obrigado pela presença, gente boa. Tchau, tchau.